Bom dia, amigos da Ideia do Jogo. Voltamos a ter alguns problemas técnicos na nossa lista de transmissão, estamos buscando resolver. Enquanto isso, vamos usar os outros canais de mídia que temos para falar um pouco com vocês. E ontem eu tive a felicidade e a alegria de retornar ao Barradão, agora como torcedor, né? Isso não acontecia, Ave Maria, desde que não existia o Barradão. E depois eu fui como dirigente, né? E o Barradão eu já cheguei como dirigente, então é a primeira vez na minha vida que eu assisto um jogo do Vitória como torcedor no estádio que eu ajudei a construir junto com meus amigos. E que todos deram sua contribuição, né? Essa declaração aqui não tem nenhuma conotação política, é só de alegria mesmo. E cheguei atrasado porque Bruno, meu querido amigo, Dr. Bruno Torres, teve o cuidado comigo de vir me buscar em casa e com esse trânsito aqui na Litoral Norte, por causa do feriado, acabamos chegando com 30 minutos do primeiro tempo. E quando chegamos na área de cadeira cativa, eu estava pisando em ovos, não sabia nem onde sentar. E aí encontrei Ricardo Davi, que eu tive o prazer de conhecer durante a campanha política, e ele me convidou gentilmente para ficar perto dele, dos seus amigos, e eu e Bruno sentamos então para assistir o resto do primeiro tempo e o segundo tempo de jogo. E foi aquele desastre, né? E o que me chamou a atenção é a participação do torcedor, né? Você olhando de dentro da torcida, você sente com mais força, e a sua frustração, né? É enorme, porque na realidade o torcedor tinham vendido para ele uma coisa, mas não podiam entregar, né? Venderam para o torcedor de que nós tínhamos um time em condição de disputar as competições nacionais em condições de ganhar. Só se for um acidente nuclear, porque nós não temos time para isso, né? E o futebol é assim, é uma construção permanente, né? Aqui a crítica é sempre no sentido construtivo. Construir o time e construindo a crítica. Realidade, eu ouço depois nas redes sociais sempre o clamor contra o treinador, como se o treinador fosse um mandrake. Não sei se vocês sabem que é mandrake, era uma figura de revista e quadrinho, um personagem de revista e quadrinho americana que era traduzido para o Brasil, hoje eu não sei se existe mais, ele era um mágico. E o treinador não é mágico, né? Hoje eu até reconheço que o treinador tem uma participação maior na equipe do que tinha alguns anos atrás, porque o futebol hoje é jogado a 30, 40 metros, exige uma participação tática, exige uma motivação, uma intensidade de jogo que na épocas atrás, não muito remota, isso não era possível. O futebol mudou muito com o crescimento da fisiologia do exercício, com a chegada da tecnologia na preparação da equipe. E isso não tem tantos anos assim, não é? Eu me lembro que eu fiz a sala de fisiologia do Vitória com dinheiro de Vampeta em 94. Mas era uma sala que media GPS, media quantos quilômetros o atleta fazia no jogo, não media mais nada. Então era um negócio que representa em relação a hoje 2% do que se faz hoje. Então isso tudo foi evoluindo, mas você veja, eu estou falando de 94, não tem tanto tempo assim, né? E a fisiologia cresceu mesmo nos últimos 10, 15 anos e hoje oferece aos departamentos de futebol uma condição de preparação do atleta invejável. E faz o futebol, que tem o mesmo tamanho do campo, a mesma quantidade de jogadores, se tornar uma atividade intensiva. E você só consegue privilegiar a parte técnica se essa parte física estiver bem ajustada junto com a parte tática. Então o treinador passou a ser um elemento extremamente importante. No passado não era, sabe?
tinha pouca participação. Eu costumava dizer que tinha 15% de participação no trabalho do time. Hoje eu acho que ele tem 80%. Veja a mudança, né? E a percepção que nós temos que ter dessa mudança. Agora, no caso do Vitória, o que você vai encontrar de treinador e a diferença do que ele pode propor ao jogo do Vitória, na minha opinião, a capacidade financeira que o Vitória tem é muito pequena. Nós temos que, a direção do Vitória tem que botar o olho no elenco, no plantel, identificar suas deficiências, não é? Porque até ontem se vivia esse sonho, né? Que eu ouvi hoje de um torcedor, o sonho acabou. É porque venderam esse sonho de um time vencedor, porque o Vitória até ontem era o time de melhor performance no brasileiro, mas vocês conhecem o estadual da Bahia e o próprio Nordeste é um campeonato que é reflexo dos estaduais do Nordeste, todos muito fracos. E ficam os melhores times ganhando jogos e as finais do Nordeste estão espelhando isso, Santa Cruz, Sport, Bahia e Vitória, né? Então nós podemos ganhar o estadual, podemos ganhar o Nordeste, mas não necessariamente podemos garantir que teremos equipe para disputar o brasileiro. E eu acho que isso é que a direção do clube tem que se deter e refletir sobre os métodos que usou para a contratação, né? E parar de se cercar de empresários dentro do clube, certo? E vivem dentro do clube não só oferecendo jogadores, como assediando atletas da base. Quer dizer, uma confusão danada, e a direção do futebol do Vitória precisa modelar isso, né? E criar um modelo de gestão também na captação. Bom, sobre o jogo de ontem, é um time bem arrumadinho, o time do Paraná, fez a melhor campanha na fase de classificação do estadual e perdeu no mata-mata para o melhor time do estado, representante na Libertadores, que é o Atlético do Paraná, e perdeu apertado. Eu conheço esse time é melhor do que o time do ano passado que eu enfrentei quando era diretor, e ganhamos nos pênaltis, ganhamos em casa, 2-1, e lá perdemos 1-0 e ganhamos nos pênaltis. Esse ano foi 1-0 e 0-0. Então vejam como, além da rivalidade, cria uma dificuldade maior no jogo, mas o time é um time bem arrumado. Eu conheço o seu diretor, é um cara que conhece bem o mercado, né? E tem alguns jogadores rápidos. Vocês viram no jogo de ontem, quem assistiu, jogadores assim com boa agilidade, boa capacidade de no 1 contra 1. E o nosso time sentiu um pouco a ausência dos jogadores que não estão jogando. Não Dátolo, né, que veio para aqui até agora para passear, mas o time teve ontem, na minha opinião, além da falta de inspiração do jogo, o time teve muito pouca capacidade ofensiva, criou muito pouco e acabou tomando gol de bola parada, e depois um gol que o cara chutou errado e achou outro dentro da área, fez o gol já no final mesmo. O Vitória tentou, alguns jogadores com pouca inspiração, como o David ontem, que não jogou bem. Algumas oportunidades ele não deu sorte, bateu no zagueiro, chutes fortes que ele tem de entrada da área com as duas pernas. Gosto mais dele do lado esquerdo que do lado direito, mas jogador grande não tem que escolher lado, se joga na beirada do campo tem que jogar dos dois lados. Ele joga bem dos dois lados, mas ele é um pouco melhor na esquerda. Ontem ele jogou mais na direita, é um pequeno detalhe. O Bruno Ramírez é um volante muito inferior ao Zé Wellison. Então as opções que o Vitória tem no banco não são boas, né? O Pinheiro é fraquíssimo, tem que ser mandado embora. Agora eu posso falar com firmeza, pode jogar, imaginar, vamos atacar agora, vamos botar mais um atacante ridículo daquele, horroroso, certo? E joga no Vitória, né? Então o Gabriel Xavier é aquele jogador que faz fumaça, mas não faz fogo, né? Trabalha, luta, briga, não sei o quê, mas pouco efetivo, né? Pouca qualidade do último passe, né?
E pelo menos a impressão que tem me deixado, até jogou melhor contra o Bahia, fez a jogada de um dos gols, mas eu não preciso ver mais, né, de Gabriel. Ele é participativo, tem boa técnica, mas na minha opinião produz pouco, não é? E não sei se o Cárdenas poderia dar melhor qualidade naquela função ali, né? Embora não tenha a dinâmica e a movimentação do Gabriel. Bom, então nós estamos vivendo essas dificuldades aí. Ontem até o William Faria jogou muito mal, errou os passes todos, quer fazer talvez o que não saiba, lançamentos longos. Acho que ele quer resolver, quer ajudar. A gente conhece o perfil do atleta, tem que fazer o feijãozinho com arroz dele muito bem feito ali e pronto. Quando o jogador quer virar herói, né, não adianta. Zagueiro quer virar atacante para resolver o jogo, aí toma um gol no contra-ataque. Não adianta, cada um tem que fazer o seu futebol, a organização tem que ser do início até o fim. E o Vitória ontem não foi organizado, o Euler tentou, continua com os lançamentos longos, sem muita intensidade, tem que ir para articulação e parar de ficar fazendo lançamento. Então bota ele logo como meia, né? Fica fazendo o lançamento lá da intermediária do lado esquerdo, fazendo diagonais uma atrás da outra. Tem que entrar mais, participar mais, articular. Hoje o futebol é feito de triangulações na direita, no meio, na esquerda, ele não faz as triangulações. Você não vê o Euler chegar em se infiltrando pelo lado esquerdo do campo. E ele tem qualidade, precisa treinar ele, né? E mostrar a ele que ele está jogando errado. E aí é função do treinador, sim. Certo? Então, o André é aquele jogador de área. Se o time vai mal, o centroavante vai mal, porque a bola não chega, só chegou bolas esticadas e mal cruzadas. Aí o jogador de área não joga. O jogador de área é dependente demais do time, da forma como o time se movimenta. Hoje se joga com os atacantes, os centroavantes precisam sair da área para jogar. É assim que a maioria dos times do mundo não tem mais aquele centroavante fixo, né? Porque o futebol está muito marcado e o centroavante também tem que se mexer, né? Como joga os grandes centroavantes do mundo, não são fixos mais. E o André ainda joga fixo, e eu ainda acho que ele precisa emagrecer. Eu sei que ele se cuida, se prepara, mas eu conheço, né? Jogou comigo no Atlético um ano e fez um ano excelente. E não vem mal no Vitória, mas eu acho que se ele emagrecer ali se a taxa de gordura dele cair ali uns 3, 4 pontos, ele vai render muito mais pro Vitória. E ele vai ficar mais satisfeito com ele, que é um excelente profissional. Então, o Vitória foi isso, né? O Paraná se defendeu bem, aproveitou as chances e ganhou o jogo e deixou a gente numa situação extremamente difícil na segunda partida, porque não é fácil jogar lá no estádio lá em Vila Capanema. É um gramado até bom, dá para jogar. E vamos ver o que é que vai acontecer, né? É a primeira vez que enfrentamos uma dificuldade numa decisão mata-mata esse ano, né? É um bom teste, mas eu acho que o problema não é o treinador, e sim a qualidade do nosso elenco, a qualidade do nosso plantel, que precisa urgentemente de novas avaliações, né? Se vai contratar mais, se vai gastar mais. Aí, responsabilidade dos seus gestores, né? A minha é de criticar. E criticar sempre no bom sentido, né? Sem sacanagem, sabe? Não é meu feitio, tá certo? E principalmente Simval, que é uma pessoa querida, mas eu aqui tenho que fazer meu papel crítico, é o que eu me predispus a fazer. E todo lá de fora, com a espingarda na mão, é fácil, muito mais fácil. Mas eu também já vivi lá, já fui vidraça, então eu tenho crédito para virar espingarda, né? E sou espingarda há muito menos tempo que fui vidraça. Então eu acho que o nosso time está longe de agradar minimamente ao menos exigente torcedor do Vitória, sabe? Tá o mais exigente, eu acho que não agrada a ninguém. Infelizmente, o nosso time é um time absolutamente comum.
Um abraço a todos.